Ó, Êxodo 19, do 3 ao 6. Subiu Moisés a Deus do monte, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está fazendo uma promessa para eles que se eles ouvissem a voz de Deus, que são os 10 mandamentos. Agora, quer ver eu provar para vocês que eles foram eleitos, amados e predestinados, mas não foram salvos? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Confirmaram a salvação. Isso. Ó, nós lemos o 19. Se voltar um capítulo para trás, 18, verso 8, diz assim: contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Deus amou a Israel ou não amou? Amou. Os calvinistas falam que Deus só morre por aqueles que ama, e só serão salvos aqueles que Deus amou. Mas Deus está falando, amei. Agora, o que acontece com esse povo aqui, após eles terem saído do Egito? O que Judas fala? Judas 1,5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, agora aqui a gente já pode acrescentar uma palavra que é bíblica, tendo amado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pronto, um só texto. Ou seja, Deus ama, elege, predestina, mas se não crê, Deus destrói. O fato de Deus saber quem é o que não é, não anula o fato que Deus amou, chamou e escolheu. Exatamente. Agora a gente volta lá em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, do 35 ao 40. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus ele fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, amou, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu. Ou seja, aquelas nações rebeldes que não ouviam a palavra. Deus mandava Josué fazer aliança com eles, mas eles fechavam os muros, se rebelavam, queriam matar Israel, aí Deus destruía. Mas não era assim, Deus não mandou Israel ir lá e matar todo mundo na terra porque ele odiou todo mundo. Claro que não, tem que ler a palavra. Para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Verso 39, Deuteronômio 39. Por isso, hoje saberás e refletirás no seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ó, guarda, é o que eles tinham que confirmar. Foram escolhidos, eleitos e amados, mas tinha que confirmar. Guarda, pois, os meus mandamentos que hoje te ordeno, para que vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Então, mostrei, né? As duas palavras-chave desse texto que nós lemos de 5 versos, está em Deuteronômio 4, 37. Porquanto amou os teus pais e escolheu, eleitos. Amou eleitos. Tá vendo? Deus sabia quem queria rejeitar? Sabia. Que todo Israel quase iria rejeitar. Só Moisés, Josué e Caleb iriam ser aquelas pessoas que confirmaram a sua eleição. E fica a dica para vocês. Moisés, mediador da antiga aliança, tipo de Cristo. Josué, da tribo de Efraim. Não, da tribo de Judá. E Caleb, da tribo de... Não, Josué da tribo de... Efraim e Caleb de Judá. De Judá.
Tá vendo? Cristo e os dois reinos que entraram na terra, Moisés só não entrou, porque, claro, Moisés é um tipo de Cristo, mas também tem o próprio Moisés, que desobedeceu a Deus. Então, Moisés, como um homem, desobedeceu a Deus, fazendo um contraste com o filho de Cristo, que não desobedeceu ao pai. Né? Adão é tipo de Cristo, Moisés, Davi, mas aonde eles erraram, Cristo nunca errou. Entendeu? As duas palavras-chave do texto. Agora, Deuteronômio 7. Vamos construindo o raciocínio. Vai vendo como que Deus vai usando as palavras amor, eleição, porque eleição é predestinação. Se Deus escolheu, isso foi predestinado. Deuteronômio 7, do 1 ao 8. Ó. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, todos os eus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, porque elas são nações realmente ímpias. Não é porque Deus odiou e queria matar todo mundo e elegeu só Israel. Deus já falou que ele escolheu Israel para ser modelo para os povos. Agora, quem quer morrer, morra. Vai fazer o quê, né? Não é? Quer lutar contra? Então luta contra, mas vai morrer. É isso que aconteceu na história, na prática. Para nenhum calvinista torcer isso daqui. Ó, nem contrairás matrimônio com filhos dessas nações, não darás as suas filhas a seus filhos, não tornarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar, ó a presciência de Deus, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Deus previu. Deus está falando, não faça. Porque está mandando eles escolherem a vida. Né? Então, continuando. Verso 4. Para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis. Ó, Deus falou aqui o caminho da morte. Agora, ele vai falar o caminho da vida. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Isso daqui se aplica na nova aliança, irmãos. Se aplica no nosso tempo. Não fazendo guerra como eles faziam, mas fazendo guerra contra as trevas. O calvinismo é um alto, tem que ser derrubado. É um alto na vida do cristão. Perfeito. É um dos altos, né? Verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, olha a palavra eleitos, te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povos sobre a terra. É a mesma frase que está em Êxodo 19, irmãos, que quando Pedro leu, ele aplicou para os gentios na nova aliança, porque Israel foi reprovado como sacerdócio. Por isso que Deus fez uma nova aliança, porque eles invalidaram a primeira. Verso 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Amou ou não amou? Amou. Fez todos aqueles sinais por amor. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Pronto. De novo nós vemos aqui que Deus confirmou que escolheu, que elegeu e que amou. Perderam a salvação ou não perderam? Perderam. Eles eram homens como nós. Se eles tivessem confirmado, assim como muitos da antiga aliança confirmaram. Assim, se for olhar para todo o povo, foram poucos. Mas esses poucos, podemos usar a linguagem muitos. Muitos confirmaram a sua eleição. Deus sabia. Sabia, lógico que ele sabia. Tem algo que ele não sabe? Mas isso não anula o propósito, a vontade do beneplácito da sua vontade, conforme o seu propósito, de amar, mesmo sabendo quem vai se perder. Amei. Isso daqui derruba o calvinismo. Por isso que eles não vão para a antiga aliança.
ver aonde surgiu os termos. Veja que são as palavras, né, Jean? As palavras que Paulo está usando. Jesus, João, eleição, predestinação, amor, elegeu, escolheu, está tudo aqui. As palavras estão todas aqui. Vocês viram o testemunho no livro de Êxodo, Deuteronômio 4 e 7. Agora a gente pode ir para os capítulos finais de Deuteronômio e acabou os textos no livro da lei. E olha que texto lindo. Nenhum calvinista pode resistir diante desse texto. Deuteronômio 30, a partir do verso 16. O que aconteceu em Deuteronômio 27, 28? Deus profetizou bênçãos e maldição. E é ali, nesse meio aí, já está profetizado até o milênio. Só que são muitos textos para ler. Vocês podem ler em casa. E aí, quando chega em Deuteronômio 30 e 31, Deus vai preparar o coração do povo todinho para receber o mais perfeito cântico da Bíblia. Ele é tão perfeito que ele remonta toda a história de Israel, junto com os gentios, e ele faz referências a profetas que nem existiam, e eles falam da glória futura de Israel, do dia da expiação. É perfeito esse cântico, e eles dão um testemunho do coração de Deus, do beneplácito da sua vontade, conforme o seu propósito. Esse cântico dá testemunho, ele abre a presciência de Deus, abre o coração de Deus para todos nós. E esse cântico é tão importante que ele está escrito lá em Apocalipse 15. Vamos lá. Por isso que eu falei para vocês, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? Deuteronômio 30 e 31, prepara o povo para receber o cântico. Deuteronômio 30, verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, Deus sabe de tudo isso, só que Deus está falando para o povo ficar ligado. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Agora, Deus vai convocar duas testemunhas. Verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, Israel. Agora eu vou acrescentar palavras. Contra ti, que escolhi, que predestinei e que amei. Por isso que eu li aqueles textos anteriores. Tomo duas testemunhas contra vocês. Os céus testemunham o que eu vou falar. E a terra um dia vai testemunhar nós. Porque as testemunhas falsas são os calvinistas. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Ué, não estavam todos mortos de ofensas e pecados? Eles não eram capazes de ouvir o chamado de Deus. Então, os céus e a terra, Deus toma por testemunha de que eles poderiam escolher. Mas eles não estavam mortos de ofensas e pecados? Não, irmãos. Deus vivificou eles. Deus não está trabalhando com um bando de mortos aqui. Agora, esses que não obedecem ficam mortos de ofensas e pecados. Porque senão, ninguém se salvou na antiga aliança. Então, eles podem ouvir. Eles podem atender à voz de Deus. Aí, vamos ler. Olha agora como é importante. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Que a gente tem que transitar de Deuteronômio 30 para o 31, tá bom? Para vocês entenderem. E do 31 a gente pega a partir do verso 16. Porque aí tem muita coisa aqui para ler, né? Vamos pegar a partir do 16, porque é o mesmo contexto. Todo mundo está no mesmo lugar, ouvindo as mesmas palavras, não mudou, não passou outro dia, não é outra hora, não é o mesma fala. Disse o Senhor a Moisés, olha a presciência de Deus. E quando falamos de presciência, falamos de decreto. E quando falamos de decreto, falamos de soberania. Mas tudo bíblico.
Disse o Senhor a Moisés: eis que está para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Irmãos, imagine um calvinista lendo isso. Aqui, ó, Deus decretou, o povo ia ser bom, mas Deus falou, não, esse povo vai me deixar, vai me abandonar, porque eu decreto. Isso é só na cabeça depravada deles. Deus está revelando, mesmo, ó, qual foi o conselho do propósito da vontade de Deus? Que eles obedecessem. Obedeçam. Olha, obedeça que é vida. Mas Deus anteviu. Está na mente dele. Ele tem que falar para Moisés escrever, para ele nos revelar. Esse povo vai fazer isso, isso e isso, embora eu tenha mandado eles fazerem o contrário. Tá vendo, irmãos? Tá aí, ó, soberano. Ele decretou essa história. Ninguém vai mudar isso. Israel haveria de desobedecer, porque ele previu, não porque ele decretou e mandou que eles fizessem, e se Deus não decretasse, eles não fariam. Irmãos, ele sabe, inevitavelmente, ele tem que falar o que vai acontecer, para que quando acontecesse, nós crescêssemos. É inevitável. Cristo falou isso também, ó. Eu tô avisando isso daqui, porque quando acontecer, vocês saibam que eu sou. É óbvio que tem que falar. É assim que a gente vai saber que Deus é Deus. Ele fala e depois acontece. A gente fala, ó, realmente é um Deus verdadeiro. Então, olha só. Deus falou. Eu coloco 2 caminhos diante de vocês. Vida e morte, bênção e maldição. Obedeça, para vocês terem vida. Eu quero isso. E aqui Deus está falando para Moisés que o povo vai desobedecer. E o cântico vai revelar que sim, desobedeceram. E Deus vai estar indignado com isso. Como que ele estaria indignado com algo que ele fez, né? Se ele que fez. E o dilúvio, aí vem o depravado do Augusto Nicodemos e fala, não, é responsabilidade do homem. Nós não sabemos como isso acontece, mas o homem vai ser julgado por seus pecados, eles vão ser responsabilizados pelos seus pecados, não é culpa de Deus. Mas e aí, foi decretado ou não? Foi decretado, sim, nada foge do decreto de Deus, mas de uma maneira em que o homem seja responsabilizado. E eles não explicam dessa maneira. É um depravado contraditório. Não tem como conjugar isso. Por isso que João Calvino escreveu, ninguém sabe. Eles não sabem, nós sabemos. Essa é a máxima da teologia calvinista. Não sabemos. É um mistério. Quando não sabe, é mistério. É isso que eles falam. Isso é preguiça de estudar a palavra, só isso. Lógico. Lê profeta? Lê nada. Lê o Novo Testamento e bem mal ainda. Então vamos continuar no verso 17. Deuteronômio 31, verso 17. Ainda não é o cântico. E o cântico é muito grande, eu vou resumir. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, contra Israel. Esconderei o rosto para que seja devorado. Imagine, os céus iam achar isso uma blasfêmia, se fosse Deus que decretou que eles fossem desobedientes. Eles serão devorados, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros deste cântico, e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, anulando a minha aliança. Verso 21, então. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele, por testemunha. Pois a sua descendência sempre o terá na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando. Olha só, eu conheço o que eles estão formulando. Que hoje estão formulando, antes que introduza na terra, que sob juramento prometi. Deus está falando, eu sou presciente, eu conheço o que eles estão pensando antes de entrar na terra, mas eu decreto que isso vai acontecer.
Eles vão entrar e não vão me ouvir, vão me desobedecer, mesmo eu desejando, mesmo eu amando, mesmo eu fazendo tudo. Por isso que a gente vê aquelas linguagens de Deus nos profetas. O que faltaria eu fazer, Israel, por vocês? Isaías 5. Faltou eu fazer alguma coisa? Só me falar. Verso 22. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, ou seja, esse eu chamo de um preparo para o cântico. Preparou o coração do povo para o cântico. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o do lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se servindo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Olha aí, agora Moisés, usando as palavras do Senhor. Eu vou pronunciar o cântico que toma os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. Como que Moisés sabe? Deus falou para Moisés. Acabamos de ler. E que o Deus falou para Moisés, ele está revelando para o povo. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. E eu acho que é a primeira vez que a palavra último dia aparece, é onde se originou. Aonde é os últimos dias? Primeiramente começa no tempo de Cristo, e depois, esses últimos dias, eles são aplicados no nosso tempo. Profeticamente falando, os primeiros dias é milênio 1, 2, 3 e 4. E os últimos dias, milênio 5, 6 e 7. Porque depois vem a eternidade. Entendeu? Então, o milênio 5º e o 6º ainda faz parte dos últimos dias. É só colocar essa fala num plano da criação. Entendeu? Então, por isso que o cântico vai profetizar não só a rebeldia passada, mas todo o futuro de Israel. E aí diz... esses males vos alcançarão nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Irmãos, Salomão, quando ele edificou a casa, você vê que ele leu que Salomão falou? Salomão acabou de edificar a casa e falou: Senhor, por acaso o Senhor habitará nesse lugar? Os céus dos céus não podem encher o Senhor? Por isso, quando o povo pecar e o Senhor espalhar ele por todas as nações, e eles perdoarem, perdoa o povo, Senhor. Salomão orou baseado no livro da lei. E aqui, irmãos, começaria o cântico. Então, vamos ler o cântico agora para terminar? Bora. Porque o meu corpo já está sinalizando aqui que... Já vai bater 1h30 já. 1h30. Mas, conseguimos ler todo o testemunho de Deus no livro da lei. Foi uma grande coisa, um grande resumo isso daqui. Vocês pensam que não, mas isso daqui é um grande resumo. Tem que caçar isso daqui a olho. Então, olha o cântico. Vê que o Deuteronômio 30 e 31 preparou todo o coração do povo para eles entenderem que Deus queria uma coisa, mas a vontade dele não seria cumprida. Ele continua sendo soberano. Então, Deus profetizou o que haveria de acontecer, porque, aliás, ele está com vontade de nos revelar a sua presciência. E agora começa o cântico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Deus está falando com as suas duas testemunhas, os céus e a terra. Goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Vamos ler até o 7. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eu não sei se vocês entenderam, irmãos, mas quem está falando aqui é Jesus. Por isso que esse cântico é chamado de cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque quem está falando é Moisés, mas é o Espírito de Cristo falando. Presta atenção no verso 1.
Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina. Não é Moisés falando a minha doutrina. Sim. É o Espírito de Cristo. Goteje a minha doutrina, como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a terra, porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. É Cristo falando que quando ele viesse, ele ia proclamar o nome de Deus e engrandecer o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. É justo e reto. Como que os calvinistas vão afirmar isso daqui? Cadê a justiça? Cadê a retidão? Cadê a fidelidade num Deus assim? Né? Se Deus tem prazer em lançar no inferno, quem ele poderia salvar? Ele se gloria nisso. Aonde que está a fidelidade, a justiça e a retidão em todas as suas obras? Jamais. Ó, procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos. Eram, não são mais. E sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor? É Jesus falando, irmãos. É assim que recompensas ao Senhor? Povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Agora vamos puxar aquelas palavras. Não é ele que te amou, que te predestinou, que te elegeu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Agora, vamos dar um pulo, senão não tem fim. 13, verso 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da dura perdeneira. Até o 21. Coalhada de vacas e leite e ovelhas, com gorduras de cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e de bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue de uvas e mosto, mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordando-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus. O que o fez? Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações irritaram. Sacrifícios ofereceram a demônios, não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Agora, irmãos, dobra atenção. Viu isto o Senhor e os desprezou. Agora, não é como os calvinistas falam, que Deus amou a Jacó e odiou Esaú antes de nascer. Isso não está escrito. Pode ir lá ver, não está escrito. Está falando, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú, aborreci. Mas um texto está totalmente separado do outro. Um está no livro da lei, o outro está em Malaquias. Porque Deus viu as obras de Edom e o aborreceu. E Deus não precisaria esperar eles nascerem e fazerem o bem e o mal para escolher. Ele já pode fazer isso antes. Para mostrar que ele é Deus, de fato. É, para mostrar que ele decreta, que ele é soberano. Mas dentro da fidelidade de todas as suas obras justas, a qual são todas perfeitas, como começou o cântico. Entendeu? Viu e desprezou. Viu quando? Viu tanto na linha do tempo como na sua presciência. Por isso que ele está avisando antes. Por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Olha só aqui, irmãos, esse texto aqui remonta toda a carta de Romanos. Ah, se vocês tiverem sabedoria, vocês vão achar isso daqui muito glorioso. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Porquanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Irmãos, só esse texto, Deuteronômio 32, verso 21, foi a causa da existência da Epístola de Romanos, principalmente Romanos 9, 10 e 11. Porque Paulo viu que muitos judeus não estavam crendo.
Pelo contrário, eles estavam tremendo de ciúme dos gentios que estavam crendo. Mas os gentios não era povo. Exato. Eu sei que tem a história da casa de Israel aí, mas não quero misturar muita coisa. Os gentios não era povo. Eles adoravam outros deuses. Os deuses que Deus falou para Israel não adorar. Então Deus manifestou a sua palavra para os gentios, eles abandonaram os seus deuses, entenderam a lei, começaram a entender todas as realidades de Cristo, entraram para uma nova aliança e os judeus estavam presos na antiga. Porque Deus queria criar ciúme. O que Deus fez? Endureceu o coração de Israel. O mesmo endurecimento que Deus colocou no coração de Faraó, ele colocou no coração de Israel por causa da soberba. Agora Deus criou ciúme entre dois filhos. Jesus fala uma parábola assim do filho pródigo. Ciúme entre os dois filhos, por causa da soberba deles. Porque eles provocaram ciúmes em Deus. Agora Deus vai provocar ciúme neles. E Paulo tinha que agora se comprometer a explicar essa profecia, que mostrava o porquê os judeus, na maioria, não estavam crendo. Entendeu?